Campina Grande, terça-feira, 24 de setembro. Opção para a vida, adentrando em seu lar, para trazer mais uma vez a palavra que foi ministrada pelo nosso irmão professor de música, Tiago. Ele é professor do seminário ITESMI, foi um dos conferencistas do nosso simpósio, nosso congresso sobre harmonia. Então você que está conosco, continue com seu coração aberto, porque Deus vai falar profundamente ao seu coração sobre o louvor e a adoração. Ouviremos também ainda o cantor e pastor norte-americano Ron Kenoly louvando a Deus. Mas antes, desejamos fazer uma oração e eu convido você para que intercedamos por nossa nação. Nós temos orado aqui constantemente pelo nosso país, que tem vivido momentos muito difíceis, tanto politicamente, como também na área social, econômica, desemprego, inflação voltando galopantemente. Então nós precisamos de orar muito por nossa pátria, não apenas agora, mas em nossos momentos a sós com Deus. Eu convido, portanto, você, nesse momento, a levantarmos um clamor por nossa pátria. Pai Celestial, nós te louvamos agradecidos porque outra vez estamos aqui para ministrar a tua palavra àqueles que estão conosco. Abençoe a cada família. E nesse momento nós queremos te apresentar a nossa pátria. Tem misericórdia do nosso país. Meu Deus, tu tens contemplado quantas dificuldades nós estamos passando nesses dias na área econômica, inflação. Temos visto também quantas decepções estamos sofrendo pelos nossos representantes. Inclusive te pedimos por este período em que se aproximam as eleições municipais, dos prefeitos das cidades, a Câmara dos Vereadores. Pedimos-te a tua bênção sobre cada um daqueles que hão de ser escolhidos e eleitos pelo povo, para que haja temor e tremor no coração destes homens e eles possam dirigir os seus estados em que se encontram nas cidades interioranas, como prefeituras e também na condição de Câmara dos Vereadores, que esses homens possam ser orientados por ti, eles possam ser abençoados por ti. Essa é a oração que nós te fazemos agora, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Quero deixá-los agora com o cantor e pastor Ron Kenoly. Deleite-se com esta música. I bow my knee before your throne. I know my life is not my own. I offer up this song of praise to bring you pleasure, Lord. Oh Lord, I seek the giver, not the gift. My heart's desire is to lift him high above all earthly kings,
knee before your throne. I know my life is not my own. Lord, I offer up this song of praise to bring you pleasure, Lord. I seek the giver, not the gift. My heart's desire is to live you high above all earthly kings, to bring you pleasure, Lord. Hallelujah. Nós não devemos desprezar as nossas emoções quando nós estamos aqui. Nós não devemos restringir as nossas emoções quando nós estamos aqui. O que nós precisamos fazer é vivê-las com sabedoria. Eu sei que muitas vezes as pessoas acabam tentando se distanciar dessas coisas por causa dos maus exemplos que existem por aí. Mas o papel do mestre cristão não é simplesmente ignorar assuntos que estão na mídia e que têm maus exemplos. O mestre cristão, ele tem que olhar aquele assunto, ele tem que olhar as escrituras e ele tem que corrigir pelas escrituras aquilo que está acontecendo e não simplesmente deixar de viver aquela experiência. Isso é em relação aos dons espirituais, isso é em relação à finança na igreja, isso é em relação ao culto e às emoções do culto. Isso é em relação a tudo. Então, irmãos, por mais que você tenha sido domesticado talvez em algum momento a não expressar as suas emoções no culto, eu quero te dizer hoje que você pode fazer isso. Você pode dar um grito de júbilo, você pode chorar, você pode colocar o seu coração diante do Senhor. Certamente, irmãos, que Deus não é contra essas coisas. Deus quem criou as emoções. Deus é quem colocou em você o choro, como também a alegria, como também o prazer. Todas essas emoções distintas foi Deus que colocou em você. Agora, volta ao ponto. Você só tem que saber como usá-la com sabedoria. Mas deve usá-la. É muito bonito você ver o vídeo dos irmãos africanos louvando na África, dançando, jubilando. É muito bonito você ver o vídeo dos irmãos, se você não sabe disso, os judeus, eles celebram com mais alegria do que os africanos. Só pegar o culto, só você pegar o vídeo de alguma festa judaica, onde eles estão celebrando alguma data especial do calendário judaico. E eles fazem isso porque eles entendem que Deus foi quem colocou as emoções neles.
As emoções não foram criadas pelo diabo e Deus permitiu que o diabo implantasse isso no homem. O diabo não cria nada, irmãos. O diabo só perverte as coisas. E minha obrigação hoje à noite é organizar essas ideias na sua cabeça, para que você possa prestar um culto da maneira que Deus quer. Porque lembrem-se, quem de forma imperativa diz que temos que adorá-lo, celebrá-lo com júbilo, é o próprio Deus. É uma ordem que Ele dá. Então nós temos que fazer isso. Celebrar com júbilo é tão importante que nós encontramos essa mesma ordem, não só no Salmo 100 que nós acabamos de ler. O Salmo 95, que foi o salmo que Jefferson leu para poder iniciar a conferência, também fala da mesma coisa. E não só o Salmo 100 e o Salmo 95. O Salmo 66 também fala da mesma coisa. O Salmo 81 também fala da mesma coisa. O Salmo 98 também fala da mesma coisa. Então todos esses salmos falam da mesma coisa, celebrar com júbilo ao Senhor. Fazer isso de uma forma em que as pessoas saibam que você está no culto e que o culto está acontecendo na sua vida. Eu sei, irmãos, que por causa desse afã de não querer bagunçar o culto, entre aspas, nós acabamos nos privando muito. Mas um pregador antigo, congregacional, ele já disse o seguinte: ele disse que não existe culto mais solene do que um culto fúnebre. Você quer solenidade, organização, cada pessoa falando no seu tempo, ninguém conversando, ninguém rindo, fazendo piada, ninguém olhando o celular, vá para o culto fúnebre. Tem tudo isso lá. Mas nem por isso, esse é o tipo de culto que Deus quer que exista sempre na vida da igreja. Então, irmãos, eu sei que o excesso de cuidado pode acabar gerando isso. E muitas vezes nem é excesso de cuidado, é apatia mesmo em relação ao culto. O culto é um programa de fim de semana, mas não devemos ser assim. O nosso papel como cristão, como crente, como educador, é justamente mostrar que as Escrituras tratam desse assunto de outra forma. E o nosso procedimento ele deve ser consertado, deve ser mudado, para que possamos cultuar a Deus à maneira de Deus, e não à nossa própria maneira. Ele diz que nós devemos celebrar com júbilo ao Senhor, mas em seguida ele diz quem é que deve fazer isso? Quem é que deve fazer isso, segundo o texto? Celebrem com júbilo ao Senhor, quem? Todos os moradores da terra. Irmãos, esse texto aqui, ele também é profético, porque até esse momento só os israelitas tinham acesso ao templo, e alguns estrangeiros que se chegavam à religião judaica e que passavam a ser aquilo que nós chamávamos de prosélitos. Mas, fora isso, o culto ao Deus de Israel era algo do povo de Israel, por isso que era o culto ao Deus de Israel. Só que aqui, de forma profética, o salmista, ele diz que todas as terras deverão adorar ao Senhor. Toda a terra é convocada para adoração. Por quê? Porque tudo é de Deus. Tudo provém dele. O Abraham Kuyper, um teólogo antigo também, ele disse o seguinte, ele disse: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, isso é meu. Tudo é de Deus. Absolutamente tudo é de Deus. Ele disse que um dia todos os povos, de todas as etnias, de todas as nações, iriam se dobrar diante dele para confessar com a sua própria língua que ele é o Senhor sobre tudo e todos. Romanos capítulo 11, verso 11 diz: porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou eu o seu Deus, que eu sou o Deus verdadeiro. Filipenses capítulo 2, dos versos 9 a 11 diz: por isso também Deus, falando de Jesus, o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Irmãos, vai haver um tempo em que a criação vai voltar ao Criador, e Ele vai dominar sobre todas as coisas, de forma efusiva. Hoje o governo dele está estendido entre homens bons, homens maus, entre ímpios
e entre crentes, mas vai ter um tempo, irmãos, em que ele vai separar de vez todas as coisas, e os crentes estarão com ele para sempre nas bodas do Cordeiro, e aqueles que o rejeitaram conscientemente em vida estarão desfrutando do tormento eterno no inferno. Essa é a dura realidade do Evangelho, irmãos. Não tem como eu esconder isso de vocês. Por isso que nós temos que ajustar o nosso coração para poder servir ao Senhor. O nosso serviço ao Senhor, o nosso culto a Deus deve ser com alegria, deve ser com júbilo. Toda a terra é chamada para esse serviço. Toda a terra é chamada para prestar esse culto. Toda a terra é chamada para fazer com que Deus seja reconhecido naquilo que Ele faz. E o servir aqui é muito amplo. O termo servir aqui, embora pareça ser algo simples, no texto hebraico, ele tem um sentido mais amplo e está relacionado não somente ao culto que nós prestamos aqui e agora, mas a tudo que nós fazemos no dia a dia. É como se ele dissesse que existe um culto em que nós nos reunimos como comunidade para poder prestar ao Senhor orações, cânticos, ouvir a palavra, mas existe um culto que não é o culto de domingo à noite, é o culto da segunda-feira, quando você sai da igreja no domingo à noite. E esse culto geralmente não tem a supervisão pastoral, esse culto geralmente não tem uma performance dentro da igreja, esse culto é o que você é fora daqui. E quando o salmista diz, sirvam ao Senhor com alegria, ele está dizendo, me sirva em todas as circunstâncias. Me sirva em todas as situações, em todos os ambientes em que você tem acesso. É assim que você presta o culto a Deus. E esse culto você presta em todo momento. Talvez, aqui, no culto da comunidade, a sua intenção é de vir como um espectador. Mas no culto da vida lá fora, você tem que viver esse culto. Impreterivelmente você vai ter que viver. Cabe saber se, cabe analisar se esse culto que você presta lá fora tem um aroma de vida ou tem um aroma de morte. Só cabe a gente pensar sobre isso. Mas você presta culto aqui e presta culto lá. E você deve prestar culto aqui. Nós devemos prestar o nosso culto aqui. O crente, ele não assiste culto, ok? Você cultua. A única pessoa que está assistindo o seu culto quando você está aqui é Deus do trono. É o único que está recebendo o culto que você presta. Você presta culto. Por isso que o nosso serviço ele deve ser feito de forma consciente. Irmãos, a nossa vinda tem que ser com alegria. Não pode ser... Vir aqui, irmãos, não pode ser um fardo. Vir aqui, irmãos, não pode ser difícil para você. Porque o crente que vem sem esse sentimento ajustado, ele vem desobedecendo diretamente isso que nós acabamos de ler. Então ele já vem pecando contra Deus. O nosso culto deve ser prestado com alegria. Você não deve ficar aqui bicudo como alguém que chupou um pacote de limão, esperando alguém lhe agradar em algum momento. O seu culto é individual. Assim como a sua fé também serve para você. Assim como a sua salvação é sua. E Deus lhe deu de graça. E você deve prezar por ela. Não é o pastor Júnior que vai fazer isso, não é o pastor Bosco que vai fazer isso, não é o seu líder que vai fazer isso. É você. Então você presta o seu culto, você resguarda a sua salvação, permanecendo na fé, você se santifica e você faz aquilo que agrada a Deus. É assim que nós nos comportamos. É assim que deve ser a vida daquela pessoa que quer servir a Deus com todo o coração. E o salmista, ele nos lembra aqui que o nosso culto a Deus é o que nós devemos fazer com toda a nossa maneira de viver. É o culto do domingo, é o culto da segunda, é o culto da terça, é o culto da quarta, é o culto da vida. Você serve ao Senhor com alegria, vivendo o Evangelho. E essa alegria, irmãos, não é uma alegria forjada pela habilidade humana, não é uma alegria encenada, é uma alegria real. O Espírito Santo que habita em você lhe deu alegria. Isso faz parte do fruto do Espírito. Você tem essa alegria aí. Porque nós não desfrutamos muitas vezes daquilo que a Escritura diz que nós já temos. Porque nós sabemos somente intelectualmente que temos.
Isso ainda não desceu para o nosso coração e se tornou verdade. A partir do momento que se torna verdade, você consegue ser alegre mesmo em meio ao caos. Você consegue ter paz mesmo em meio a um turbilhão de circunstâncias ruins que podem vir contra você. A diferença entre um e o outro é que uns creem e outros não. Uns compreendem com a mente e com o coração e outros ficam no campo da racionalidade. E não sai daqui. E Deus é somente um desafio, um quebra-cabeça complicado, complexo, que eu gosto de pesquisar, que eu gosto de tentar entender. E eu brinco com Deus. Eu sou um cientista, teólogo. E não é assim que funciona. Irmãos, nós temos que ter isso agregado. O culto ele deve ser alegre. Devemos celebrar, devemos servir. O culto não é algo que nós devemos fazer de qualquer maneira. Se você chega aqui sem esses sentimentos ajustados, corre o risco do culto que você está prestando a Deus ser uma farsa. E Deus não quer atores. Deus ele se relaciona com filhos. Deus tem filhos. E nós somos filhos. O Salmo vai dizer isso. Pense comigo, e eu já fiz essa pergunta para mim também várias vezes, né? Tudo aquilo que foi visto até agora, devemos cultuá-lo com alegria, com júbilo, celebrar. Pense comigo, se a nossa salvação dependesse da nossa alegria no culto, onde é que nós estaríamos nesse exato momento? Pense aí, seja honesto. Todo mundo estava no céu, obviamente. O texto diz, irmãos, verso 2: servi ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cânticos. Apresentem-se e cantem ao nosso Deus. Irmãos, o canto não é dispensável. Como eu disse, ele é um elemento importantíssimo do culto. Por isso que eu também não posso cantar qualquer coisa. Por isso que eu devo ser cauteloso em relação ao que eu canto para Deus e sobre Deus. Você não deve cantar as coisas só porque você acha bonitinho a melodia, porque você simpatiza com o artista gospel. Você deve considerar aquilo que a letra diz a respeito de Deus. Se ela está alinhada teologicamente com a revelação de Deus, que é as Escrituras. Se ela não está alinhada com a revelação de Deus, que é as Escrituras, você deve rejeitar qualquer música que se diga louvor e gospel. Não é porque é gospel que é bom. Apresentem-se diante dele e cantem diante dele. O autor aqui, do Salmo 100, ele vai nos dizer o que é que a gente deve cantar a respeito de Deus. Ele já vai nos orientar em relação a isso. Porque, como ele faz aqui, no início do capítulo, ele faz essa convocação, né? De que toda a terra deve estar apta e desejosa de prestar culto a Deus. Mas, ele diz, vocês vão fazer isso com o coração cheio de alegria. E em seguida nós iremos entender qual a razão de estarmos alegres. Não sei se, até agora eu te convoquei a ser alegre no culto. Mas ainda eu não te dei, ou não lembrei para você as razões dessa alegria existir de fato. E o verso 13 ele vai nos dar algumas razões para que a gente possa ficar alegre de estar aqui. Ele vai mostrar que os feitos do Senhor em favor do seu povo são muitos e são motivos de grande alegria. Verso 3 diz: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e somos o rebanho do seu pastoreio. Perceba, ele diz assim: saibam que o Senhor é Deus. Irmãos, quando ele diz aqui saiba, ele não está dizendo assim, leia, decore e aprenda intelectualmente que o Senhor é Deus. Quando ele diz saiba aqui, o sentido de saber aqui é de experimentar, é de provar, é de se relacionar com o Senhor. O Senhor não é meramente uma ideia, o Senhor não é meramente um acessório, o Senhor não é meramente uma figura espiritual. Deus
é real. E Deus é Pai. E Deus cuida dos seus filhos. E você está sendo cuidado por Deus nesse exato momento. Embora você acredite ou não nessa verdade, isso é uma verdade. Porque algumas pessoas vivem essa verdade e não hesitam em relação a crer em Deus. Porque elas não apenas assimilaram o conceito de Deus, mas Deus é real. Deus é uma pessoa para elas. E é justamente isso que o texto diz: saibam que o Senhor é Deus. Experimentem o Senhor, experimentem se relacionar com Deus. Tenham essa intimidade com Deus. Porque, irmãos, saber de forma especulativa, você pode saber sobre muitas coisas. Mas uma coisa é você saber intelectualmente, outra coisa é você experimentar. Você já deve ter visto as fotos do Mar Vermelho, do Monte Everest, das praias em Cancún. Você já deve ter visto um bocado de paisagem bonita na televisão e nos livros. Uma coisa é você ver por esses meios. Outra coisa é você sentir as areias da praia de Cancún. É você subir no Monte Everest e sentir a densidade do ar em cima do monte. Uma coisa é você saber intelectualmente das coisas. Outra coisa é você saber experiencialmente das coisas. E Deus ele está nos chamando para saber de forma experimental. Para saber provando as coisas. Você pode, irmãos, até saber toda a liturgia do culto aqui. Você pode saber em que hora o culto começa, em que hora o culto termina, os momentos do culto, em que hora o louvor toca, em que hora retirar a oferta, se retirar a oferta, em que hora vem os avisos, em que hora a palavra é ministrada. Você pode saber disso tudo, você pode fazer isso tudo aí no seu canto, sem atrapalhar ninguém, de forma respeitosa, sem conversar com a pessoa do lado, sem fazer absolutamente nada. Mas isso não garante que o seu culto foi aceitável diante de Deus. Porque o que determina que seu culto seja aceitável diante de Deus ou não, é justamente a condição do seu coração diante de Deus. É o quanto que você está envolvido com a atividade que você está aqui de corpo presente. Se não tem envolvimento, irmãos, não tem culto. O culto é algo ativo, que os membros da congregação fazem enquanto a assembleia está acontecendo. O culto não é algo passivo, você vem simplesmente e recebe uma enxurrada de informações e volta para casa. Você está prestando culto a Deus, Deus está recebendo o seu culto nesse exato momento. A maneira como você recebe a palavra, a maneira como você pondera as coisas, a maneira como Deus trata o seu caráter, como você recebe essa mensagem, o nível de compromisso que você tem com aquilo que está sendo ouvido, tanto que você vai querer praticar quando sair daqui, tudo isso é a sua parte ativa no culto. E Deus te chama justamente para viver isso. Eu sei, irmãos, que muitas vezes nós não estamos sabendo fazer a coisa da maneira que agrada a Deus, mas é imprescindível ter momentos como esse para que a gente possa alinhar o nosso coração. Amanhã você está convidado a continuar conosco para ouvir a conclusão deste tão importante assunto. Há muitas pessoas que não sabem o que é o louvor, o que é a adoração. E alguns até passam a adorar ídolos que não são dignos de ser venerados. Só Deus é que pode e deve ser adorado. Até porque ele diz, a minha glória não darei a outrem. Portanto, amanhã você está convidado a continuar conosco para ouvir a conclusão desta palestra ministrada por um dos nossos oradores do simpósio sobre harmonia. Que Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família durante todo este restante de dia que recebemos como dádiva de Deus. E até amanhã.